Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo. Comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? E aí, pessoal, e aí, irmãos, né? Aqui tudo bem. Eu optei aqui por ver o jogo com a família, curtindo. Foi um jogaço, vi muitas pessoas aí que nem gostam de futebol falando, nossa, que jogo, não sei o quê. E geralmente o final é ruim, né? E tava se encaminhando para finalmente, ficou super emocionante. Acho que não poderia ser diferente por ser Argentina, por ser Messi. E, e vamos falar aí do que a gente achou desse jogo e do nosso fechamento aí sobre Copa do Mundo, né? Sim. Mas assim, achei bem legal, tava torcendo pra Argentina mesmo. Eu acho que o jogo, que parece que deu boas oportunidades para trade também. É isso aí. Eu assisti o jogo, também, mas eu fui sem muita esperança, porque eu pensei que por ser final, isso é um jogo bem difícil para trade. Inclusive, o primeiro tempo foi, né? Depois eu já vou comentar mais detalhado. Não tava torcendo muito para ninguém, tava com aquele sentimento assim que talvez poderia ser Argentina por conta da Europa já tá com 4 títulos, né? Então, para não ficar uma diferença tão grande e também, querendo ou não, a gente pensa um pouco pelo país, né? A Argentina tá meio fodida lá economicamente, politicamente, então se o povo ter essa alegria, a França já era campeã, eu só fiz inclusive comparando a foto do Pelé com o Jairzinho com Giroud e Mbappé, então assim, a gente ficar muito metidaço. E é bom o futebol sul-americano, por mais que não seja o Brasil, né? Que a gente torce, mas seria ruim a Europa já meter 5 títulos consecutivos. E ela já, clubes, realmente, ela já é muito superior, porque ela pode contratar pela economia os jogadores melhores do mundo. Então, por esse lado, eu achei legal, mas não tava. A Argentina perdeu e ficar triste, ou tava torcendo, não, tava de boa, assim. Bem, talvez, imagino, né, que o áudio esteja um pouco diferente. Eu não tô em casa, tô gravando fora de casa, então se tiver um áudio um pouco diferente, vocês me desculpem. É, tô com o mesmo equipamento, mas estou em um ambiente diferente, né? Então, questão de eco, como é que sai a voz aí pode estar diferente. Para quem ainda não ouviu, a gente está gravando o Diário da Copa. Hoje é o último, inclusive. Se você não tivesse ouvido os outros, é o último aí, então você vai ouvir só esse. A gente falou sobre os dias que a gente trabalhou. O único que a gente não gravou foi do terceiro lugar. Eu não trabalhei no jogo de terceiro lugar, o Cabal ainda chegou a fazer, mas foi o único dia que a gente não gravou. E a gente tá gravando agora da final. Eu já até esqueci quantos que são, eu acho que é 21 ou 22. Mas a gente vai colocar no título lá o dia, quantos dias que foi, mas a gente tá se sentindo bem feliz com o resultado, porque, como a gente falou, a gente não é profissional do trading, a gente não faz só isso. É, Acho que a gente já pode considerar um meio profissional, É, mas a gente não vive disso. A gente tira uma renda extra, né? Alguns tiram mais, outros tiram menos. Então, assim, eu acho que agora a gente está num patamar que a gente está conseguindo tirar valores, mas não está trabalhando somente com isso. Então, consequentemente, a gente tem menos tempo para produzir conteúdo também. Se quando você faz trading já é difícil você produzir conteúdo, quando você tem um serviço além do trading, nem se fala. Então a gente está muito feliz de ter conseguido gravar os episódios, ter falado. Para a gente foi um aprendizado e espero que para vocês tenha sido bom também. Acho que tem conteúdos melhores, tem conteúdos piores, iguais, mas cada um tem o seu jeito e eu espero que vocês tenham gostado do nosso aí. É, Antes de a gente começar a falar das redes sociais, a gente tem o YouTube e o Instagram, lá do B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, lá do B do Trader. Então, quem puder, segue a gente lá, dá uma moral, a gente vai ficar muito feliz. E também tem um e-mail lá do bdotrader@outlook.com. É, Bem, além do Cabal, né, tem o Josialdo, ele está em viagem, teve alguns imprevistos aí durante a viagem, nada sério, mas não está conseguindo gravar. Então,
hoje, né, no fechamento aí dos episódios da Copa, a gente estava tentando ver se todo mundo gravava, né, por ser o último, mas vai ser só eu e o Cabal mesmo. Mas ele gravou alguns também, contribuiu, acho que vai ficar de boa qualidade. Bom, vamos falar do jogo. Afinal, eu não tinha palpite para final, não sei se o Cabal tinha. Você tinha, Cabal, uma pré-live definida assim? Ó, imagina a França jogando assim, a Argentina melhor, ou a França pressionando. Eu achei que era um jogo assim, para mim, difícil de ler pré-live. Não sei você, o que você achou pré-live? Não, pré-live, não imaginava a Argentina superior assim, não. Pelo contrário, achei que ia começar mais truncado, mais laicado. Imaginava até a França mais perigosa, até no 0-0. Achei a partida muito ruim do primeiro tempo da França. Né? Difícil de imaginar. Imaginava um jogo mais parelho do que foi no começo, né? Eu também. Eu não tinha Até muita. mais pendendo para a França, até. Isso. Eu também não tinha muita noção de quem seria o melhor ali durante o jogo, a forma de jogar, tava um pouco em dúvida, mas eu tava achando que talvez a Argentina começasse um pouco mais devagar do que começou, né? Sei que a França ia começar mais em cima. Tem a questão de confiança, já vinha como campeã, né? Só para corrigir aqui, olhando, dia 21, dia 22 hoje. Nós tínhamos gravado dia 21, então hoje vai ser o dia 22. Fora isso, a gente fez alguns cenários pré-live, foram dias que tiveram jogos, mas a gente não trabalhou no dia, né? Então a gente só fez o cenário pré-live, então foi mais de 22 conteúdos aí durante a Copa. Diários, né? Praticamente quase todo dia, principalmente quando tinha jogo todo dia, a gente gravou todo dia. Voltando ao jogo, então a gente fez o jogo começou com a Argentina bem, a França no primeiro tempo não fez quase nada assim de ataque, ela não finalizou no gol da Argentina, a Argentina com a intensidade muito grande, realmente acho que eles entraram assim, a final, vamos largar tudo aqui, o Messi, assim, movimentação, ele tava igual o cara quando ele tava com 20 e poucos anos, assim, tava movimentando para todos os lados, e eu achei leitura para ficar em Lei França, né? E fiquei em Lei França um bom tempo ali, mas quando teve uma bola parada para Argentina, eu saí, porque não queria ficar exposto, né? Argentina. Assim, eu entrei. Eu até ouvi o Theo falando e eu mais ou menos senti o mesmo clima. Eu entrei muito com respeito à França. Então eu não estava querendo ficar exposto muito não, a nenhum lance perigoso da França, assim. Quando começasse a mudar a leitura, eu ia sair ou quando tivesse bolas paradas. Então teve a bola parada ali pela esquerda, que foi uma falta em cima do Theo Hernandes. Até chegaram a cabecear, mas deram falta do Giroud. E eu saí. Depois para voltar, falei, não, vou esperar um pouco para ver se mantém o padrão, por aquele respeito sempre à França, né? Achando que a qualquer momento poderia melhorar. Mas o Dembélé foi driblado pelo Di Maria, que fez uma grande final, né? Ele, Messi e o goleiro aí, com certeza os destaques do time. Driblou o Dembélé e o juiz marcou pênalti numa possível empurrão ali, o toque que ele teve visto. Eu não achei pênalti, né? Muita gente achou que foi. Você achou que foi, Cabal? O do primeiro? Dembélé em cima do Di Maria, o primeiro. Eu achei que foi. Muita gente, assim, é complicado porque também tem a questão, você vê muito o replay em câmera lenta, né? Então, eu acho que não sei por que eles ficam repetindo o lance em câmera lenta tanto. Acho que tem que repetir também em velocidade normal. Mas eu achei mais para que não foi, apesar de ter um lance ali que tem hora que você vê de novo, você fica meio em dúvida, mas eu achei que não foi, mas beleza, não tava dentro. Fiquei um pouco chateado de não estar dentro, porque a leitura tava lá, tinha saído só na falta. O Messi bateu, como sempre, né, muito bem, e deslocando o goleiro, fez 1-0. Após isso, a Argentina continuou melhor, mas eu não tenho muito esse negócio. Eu quase não. Acho que eu até estava falando com a Cabal em off, eu acho que eu nunca fiz
Não vou falar nunca não, porque faz muito tempo que eu faço trade, posso ter feito, mas é muito difícil fazer back quando o time tá ganhando, fazer um outro back, né? Então, não fiz essa entrada de novo, mas tinha leitura sim para esse segundo gol. Acho que muita gente deve ter Você pegado. sabe quanto que estava hoje? Cara, eu não Bom, sei, sinceramente, mas parece que o pessoal pegou por volta de 1,40. é, Mas não sei se é essa não, depois a gente tem que ter que olhar. Mas não entrei e. Não, se brincar, deve ser mais alta no primeiro tempo ali, acho não que devia estar 40. uns 50. Mas beleza, não fiz, né? Não tive Sim, sim. esse método. E aí foi 2-0 ali com o Di Maria no contra-ataque muito bonito do argentino, com passe ali do Messi. E o McAllister, que é uma surpresa, né? Que eu até estava esperando que ele poderia ser titular, mas acabou virando titular mesmo. Achou o Ángel Di Maria que tinha disparado pela esquerda, teve uma visão muito boa do jogo, que ele nem olhou para tocar ali no momento. E foi 2-0, mas esse aí acho que tinha até mais leitura que o outro. O Deschamps então mudou o time logo aos 41 minutos, já tirou, achei ousada a mexida dele. Tirou o Giroud e o Dembélé, colocou o Thuram e o Muani. Tirou o Giroud, entre aspas, vinha bem na Copa, né? Ele saiu bem brabo, quebrando meio mundo lá no banco. E terminou o primeiro tempo. Quando começou o segundo tempo, o Theo tinha falado que ia reforçar o Beck na Argentina novamente, porque ele achava que a odd estava alta pelo como estava o jogo e pelo tempo. E eu já estava com mentalidade mais de a favor da França, porque eu imaginei que talvez a Argentina poderia cansar por ter um time menos físico e com o seu principal jogador na idade já um pouco avançada para futebol. E também porque a Argentina tava levando gol todo fim de jogo, né? Levou contra a Austrália, levou contra a Holanda. Então pensei, a Holanda inclusive foi 2 também, né? Falei, vou entrar, vou procurar alguma coisa a favor da França. Sinceramente, foi por isso que eu entrei, porque no jogo não tinha leitura. O jogo continuou da mesma forma para mim. Claro, a França teve momentos ali que ela tentou mais, por volta ali dos 20 minutos do primeiro tempo, ela deu uma certa pressãozinha, mas não estava boa, não. Assim, eu pensei que ela ia começar em cima, pressão, velocidade, não conseguiu. A Argentina estava melhor e mesmo assim fui nessa, acho que foi mais feeling, né, nessa questão. Coloquei uma moedinha no empate a 20 e na virada a 40, momentos diferentes, tá? Não entrei junto nessas duas entradas. Entrei primeiro na virada, depois entrei no empate. E acabou que o Mbappé fez um gol de pênalti, esse mais claro, né? Foi pênalti e aos 80. E eu tava esperando a odd acertar. Eu ia fechar agora, na verdade. Eu não ia esperar mais gol, não. Mas já tinha dado a correção que tava me agradando. E só que eu tava esperando a odd estabilizar, que o mercado ficou um pouco louco, na verdade. Assim, ele ia e voltava muito rápido, então tá tentando ver se eu pegava a odd no máximo possível ali, mas aos 81 ele já fez outro, esse inclusive bem, achei bonito, que ele pegou de primeira, meio deitando assim de virada, e aí deu um jackpot bem alto. Nem comemorei muito no grupo, só informei lá que eu tava, porque o pessoal tava tudo assistindo, não trabalhando, então faltou alguém para comemorar comigo aí, mas também tava, assim, foi um belo lucro, foi minha melhor entrada assim, em resultado da Copa, mas nada que dê para comprar um Chevette, né? Então, dentro da normalidade também, a moeda não era grande. E são moedas pequenas, pessoal, para quem esteja escutando. Isso é moeda de alavancagem que eu uso, né? Não vou pôr uma moeda grande nessas moedas mais improváveis, que isso aí acontece a cada, talvez, 50 jogos, né? Ou até mais. Então, assim, se você ficar colocando moeda grande nesse tipo de entrada, isso vai acontecer com a hora você não tem nem moeda para colocar mais. Então, moeda pequena, assim, nada. A minha moeda pequena realmente ela é pequena, não é igual de certos trading maiores, que às vezes a moeda pequena dele é R$ 1.000, ele põe numa entrada dessa, tira 10, 20, né? Então, não é tanto. Então, quando entrou o 2-2, aí sim eu fechei. Deu praticamente 3 stake e meia, né? De match odds. Então, bem legal aí a entrada.
Fechei, esperei acabar o segundo tempo. A França, para mim, terminou melhor o segundo tempo. A Argentina estava bem mais cansado, senti que estava bem mais cansado. Na prorrogação, imaginei que a Argentina ia meio que falecer ali fisicamente. Eu falei, a França vai voltar bem superior, fora a questão emocional, né? Buscar um 2-0 nos últimos minutos, imaginei que a gente não ia ter muito psicológico, não. Mas, por incrível que pareça, eu achei que a Argentina voltou renovada. Não sei se alguém falou alguma coisa lá na hora do intervalo, ali em campo mesmo, e os jogadores voltaram mais inteiros, assim. Só que tava lá e cá. Pra mim, assim, não tinha um domínio claro. Não entrei no 3-2 do Messi, né, que fez o gol. Fui entrar no 3-3, né? Eu tava no limite, 2,56, que eu imaginei que a França, do jeito que tava o jogo ali ia pra cima de qualquer jeito, poderia levar ou fazer. O Mbappé bateu mais um pênalti e fez 3-3, então ainda peguei esse limite aí. E nos pênaltis não trabalhei, né? Não faço pênaltis, não tem método, nem... sei lá, pênalti pra mim não tem muita lógica você fazer. Talvez você analise goleiros, batedores, mas pênalti é muito, principalmente nessas competições assim maiores, é muito emocional, então é momento, né? Se você comparasse o goleiro da França com o da Argentina antes da Copa, você falaria que o da França é melhor, mas na Copa, principalmente agora depois da final, ele fez uma competição bem melhor, né? Então foi isso, minhas entradas. Acabou um jogo que eu não tinha tanta esperança ali, expectativa, sendo o maior lucro da Copa. E foi isso. Acho que foi um jogaço, né? 3-3, né? Com vai lá e cá. Mas para mim, até a França diminuir, vinha bem controlado pela Argentina. Me surpreendendo, porque eu pensei que ia ser um jogo bem mais difícil. E para mim, se for analisar a questão de quem jogou melhor no total, foi justo. Porque para mim, a Argentina, na maioria do tempo, ela controlou muito bem o jogo. Claro que o futebol não tem isso, né? A França teve a oportunidade de ganhar depois que ela fez o primeiro e empatou ali. Mas a Argentina, até os 80 minutos, ela dava sinais que ia levar esse 2-0. E aí, Carol, sei que você não trabalhou no jogo, mas o que você achou? Alguma coisa que tenha te destacado, se quiser falar também? Para mim, a primeira coisa que tem que destacar é o Scaloni, né? Que você mesmo não era muito fã e se demonstrou contra a Argentina vários momentos aí, principalmente no começo da Copa. Eu até entendo desconfiança, porque aquele time que ele tinha arrumado, que estava invicto, muita gente não está jogando bem, né? Que era o Paredes, Lo Celso, Depou, Di Maria, Lautaro e Messi. Era esse o time que ele tinha achado antes da Copa, né? Só Uhum. que logo na Arábia tudo ruiu, né? O Lautaro perdeu o gol, o Lo Celso já tinha machucado antes da Copa, o Paredes jogou mal, Di Maria estava mal também. E ele teve muito mérito de não se ficar se apegando, tentando se apegando a esse time aí que já tinha ido muito bem desde a Copa América. E ele logo mudou, né? Entrou o Julian Álvares, Enzo Fernandes, McAllister, que, querendo ou não, esses caras fizeram uma Copa muito boa e conseguiu fazer um time muito competitivo porque o Messi brilhasse, né? E outra coisa do Scaloni também, que somente no mata-mata, cada jogo ele fez um antijogo, né? Com a Austrália, ele fez um time bastante de criação, que sabia que ia ficar com a bola, apesar de não ter feito uma boa, que dá um grande partida contra a Austrália. Di Maria jogou na esquerda hoje. Ia chegar lá. É tudo isso para chegar aí. A Holanda, ele botou joga três zagueiros, ele botou três zagueiros, que deu uma quebrada na Holanda ali, que fez um jogo de encaixe e quebrou o jogo da Holanda, né? A. 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 E
contra a Croácia e preencheu o meio-campo, que era o ponto forte da Croácia. E hoje a sacada é como a França joga com dois caras abertos, e o Dembélé na marcação ele tem que voltar ali para marcar a ala direita. Ele botou o Di Maria espelhando, né? E botando um cara para jogar em cima do Dembélé que não é marcador. E foi ali que saiu as melhores jogadas, saiu o pênalti. No contra-ataque de Maria fez 2-0. Essa foi a catada do Scaloni, né? Na final, né? E o Bayern, né? E aí tem que falar do Deschamps também, que não se apegou ao Giroud. Aí, querendo ou não, fez falta, né? Benzema, Nkunku, que o Giroud é um cara muito pesado, assim, talvez para ser o único centroavante ali é foda. E botou o Thuram e o Moani, quem a gente gosta de Bundesliga, tá ligado nesses caras que são caras muito rápidos, fisicamente avantajados, assim. E a França, por mais que demorou a entrar no jogo, quando entrou, empatou e depois 2-2 a França quase bateu essa moeda 40 e tava dando pinta se saísse um 3-2 era da França e, e conseguiu igualar um jogo que estava morto, mas também a França, quem acompanhou essa Copa, viu que a França não sobrou em nenhum jogo, sempre foi um time meio exposto, assim, talvez, acho que o Kanté eu falei que não fez falta, mas acho que fez falta sim. Hoje o Rabiot se escondeu totalmente. Faltou ali mais marcação, não é só o meio-campo, né? O meio-campo ficou meio vazio ali, só com o Rabiot e Tchouaméni. Mostrou um time deficiente, mesmo assim chegou na final e no final das contas foi uma bela final, né? Perdeu nos pênaltis. E eu acho que para três, eu acho que deu uma leitura, assim, principalmente do segundo gol, de trabalhar o back argentino no Lei França. Acho que primeiro muita gente deve ter saído nessa falta aí, imagino que eu sairia, e acho que foi uma das poucas alavancagens que também poderia ter dado bom aí. Se eu tivesse em lucro, talvez pegaria. Infelizmente não fiz, né? E também não fiz aquele jogo da Holanda lá, que também foi parecido o roteiro. Mas é Verdade. isso. Mas é isso. Tem vários momentos aí preferi dar uma curtida, principalmente jogo do Brasil. E acho que assim, a Copa do Mundo é. Eu nem fiz um lucro tão grande, depois a gente vai falar disso, sim. E alguns momentos preferi curtir, assim, assim, espero que na próxima eu esteja mais bem planejado e vamos ver se a próxima Eurocopa aí, que é antes, né? Talvez eu consiga dar mais foco e até trazer um conteúdo talvez mais complexo, mas só da gente ter conseguido gravar todo dia já tô feliz. Já. É isso aí. Também fiquei bem satisfeito. Mas assim, pelos conteúdos que eu vi de trading, não vou falar que o nosso é o melhor, né? Que a gente tá aprendendo também, mas o pessoal fez muito só falando assim, postando entradas, né? Dia a dia, gravando mesmo. Teve muitos, assim, de trade, né? Pelo menos eu não vi tantos. Eu vi o Theo fazendo conteúdo que eu achei bem legal, mas ele fez em modo do Instagram, né? Ele ia falava as entradas rapidinho, coisas de no máximo 2 minutos, né? Então, assim, eu acho que valeu a pena aí. Igual o Carlos falou, a gente vai melhorando com o tempo. É, então foi isso, né? A Argentina é tricampeã, atualmente a única tri, né? Eu tenho gente com mais, eu tenho gente com menos, ninguém tem três no momento. Dá uma brecada aí na sequência europeia que vem com 4 títulos. Gostei das partidas do Messi, é claro, né? Se equilibrou total. O Martins, que salvou, ó, que tava 3-3 no último minuto da prorrogação e fez uma defesa com o pé lá, handball, que aquilo ali é o que a gente espera do goleiro em Copa, né? Em momentos assim, catar esse tipo de bola.
Gostei demais do Di Ah, Maria. o Martins, só para falar que ele não é tão badalado, né? Mas ele, assim, fazia tempo que a gente não tinha um goleiro desse nível, né? Que é da Aston Villa. É um goleiro que. Porque ele era reserva no Arsenal por muitos anos, né? E aí ele teve uma chance na Copa lá da Inglaterra e depois pediu para ir para Aston Villa para jogar, né? Sim. Então, assim, não é um goleiro tão representativo em clubes. É como se fosse o Tafarel do Brasil. É, O Tafarel, ele era um goleiro que você pega a carreira dele, ele nunca atuou bem mesmo, assim, por clubes. Alguns bem, assim, claro, atuava bem, que não tinha ido pra seleção, mas não era um goleiro fora de série. Inclusive, os clubes que ele jogou sempre foi clubes fora do país, mais tímidos, né? Então, mas chegava na seleção, em grandes decisões, ele sempre brilhava, né? Contra a Holanda, catando nos pênaltis, contra a Itália na final. Então, assim, goleiro, ele tem que ter isso, né? E sim. fazendo clara a comparação, o Alisson, em clubes, ele é muito mais relevante que o Martínez. Ah, sim. Sim. Mas na seleção, não. O Alisson, talvez ele ainda não teve uma grande atuação pela seleção, que ele tenha salvado assim, no jogo decisivo. O Martínez, naquela Copa América, ele fez um jogo muito bom. Ele vem salvando a Argentina em vários jogos, então é essa questão que a gente falava, né? Copa, você tem que jogar mais que normal, tem que ter o brilho, né? E e você pode ver que são duas seleções, eu tava falando isso hoje, que são duas seleções que tem os caras fazendo diferença. Seleção para chegar em final tem que ter um jogador diferente. Eles falam que o Brasil só é campeão quando tem jogador diferente, que carrega o time nas costas, mas é praticamente todo time é assim. O Mbappé desequilibrou naquela anterior, que eles ganharam. Nessa ele desequilibrou novamente, levou o time à final, mas chegou lá, a Argentina tinha o Messi. Toda seleção tem um cara que tá jogando muito, e naqueles momentos que o time não funciona, ele desequilibra. Eu É, acho que aquela Alemanha que era um pouco meio fora do padrão. isso, ela tinha vários jogando bem, mas assim, talvez não tinha um grande nome único, né? Um cara acima É, do nível. Mas a maioria das vezes, as seleções têm um cara acima, né? O Brasil em 2002, o Ronaldo nos momentos lá contra a Turquia, que tava muito difícil, ele achou os gols. Claro que tinha outros também que jogaram bem ali, mas ele, como goleador, né, tava desequilibrando. Então, assim, tem que ter. E a gente não tinha, né? O Neymar não chegou no seu auge da carreira. Ele chegou melhor que tava vindo jogando, mas assim, ele não chegou do ponto físico, ele não conseguia nem mais marcar direito, estava jogando como meio de campo, o que acabou prejudicando, né? Depois a gente vai falar do Brasil. é. Então é isso. Então achei que foi merecido, entre todos os pesares aí, rivalidade Argentina-Brasil, pela questão sul-americana, gostei sim. E é isso. Depois a gente vai comentar também da França e da Argentina, a gente vai falar grupo por grupo, mais rápido, mas só para não ficar muito longo. Bem, E eu só lembrar, pessoal, eu tinha uma entrada pro Messi ser o melhor da Copa. é verdade. Foi a única entrada a longo prazo que eu fiz, que acabei não fazendo Dutch, em que eu achei a odd do Brasil baixa e eu não queria deixar o Brasil de fora, né? E foi aí que eu achei que eu comecei esse Dutch, nem ia ser Dutch, né? Eu comecei a botar moeda no Bruno Fernandes. Aí o Messi tem a parte que jogou muito, falei, não pode deixar o Messi de fora. Aí eu botei um ou outro lá, mas o Messi era o que eu mais tinha dinheiro. Foi legal, assim. Porque Então, talvez se a França ganhasse, talvez daria para o Mbappé, né? ia ser o campeão, Você provavelmente. tinha até falado isso no outro dia. Ganhou, ainda mais que ele fez 3 gols. Ele ia, se faz ali, se ele é campeão, ia ser ele. Ah, com certeza. Modo outro, as vitórias, as guerras são contadas pelos vencedores, né? Então, Sim, sim. Podia ser a mesma partida, mas nos aham, pênaltis. aí já não teria os mesmos heróis, pode ter certeza. É. Mas mesmo Bem, assim, independente, é o Messi fez a Copa dele e não, foi o foi que a fez Copa. eu torcer para a Argentina, assim, porque é um cara que merecia, assim, porque querendo ou não, quem não acompanha, assim,
a Copa do Mundo pesa muito, né? Para você falar da grandeza do jogador. E o Messi só faltava a Copa do Mundo. Verdade, ganhou uma Copa América que também não tinha, né? Claro, É, não tem o mesmo peso, né? Mas mas só para a pra. Argentina, no contexto, tinha. Né? Ah, tinha muito. Então, falando, antes de a gente passar pro bolão, né? Eu tava vendo aqui, às vezes achava alguma notícia. Achei engraçado aqui. A notícia aqui que o Neymar quebra recorde, tem um tweet brasileiro mais curtido da história, que é o que ele postou do Messi, dando os parabéns, né? Então, tamo lascado mesmo, hein? É, Brilhou, né, lá na Copa. velho, o bolão realmente teve erros, Isso. né? A gente não vai falar o resultado, porque foi errado aqui a soma dos placares. Mas Que não assim, tô nossa. zoando, tô zoando. Então, Atropelou outro. primeiro, eu acho que esses placares aqui mudou, porque a diferença ficou muito grande, hein? Não, Júlio, aumentou com cada rodada. pois é. Júlio Cabal, né? Cabal ficou com 86 pontos em primeiro, Isso. ganhou o seu automóvel 0 km e colocou como primeiro lugar a Alemanha. Então, eu nem sei se isso aqui soma ponto, mas ele errou. E o artilheiro é o Kane também errou, mas não fez faltas. Ficou É, 10 pontos à frente do segundo, que foi o Josialdo. Josialdo acertou o artilheiro, depois o Mbappé, errou o campeão, que foi o Brasil, e ficou em segundo. E eu quase que eu perco o Mico, mas acabei ficando em terceiro aqui. Fiquei com 57 pontos a 19, 29 do Cabal. tá Nossa doido. senhora. Isso aqui tá errado, tá alguma coisa errada. É, Que o meu artilheiro. atropelo. Eu vou ter que ir para outra liga na próxima Eu tô, Copa. eu tô achando que artilheiro aqui, cada gol que faz tem um ponto, não é possível. E. Eu tinha achado. Era 5 ou 10 pontos, artilheiro. Hum, ou podia colocar do Depay, que eu falei assim, vai jogar no grupo do Catar, vai pegar o Catar, vai ser um balai, né? Vou pôr ele. Artilheiro vai 10 pontos. Né? Tá em Hum, regras. Primeiro lugar, 10 pontos. então na verdade, o Josialdo, se não acerta o artilheiro, ele tava atrás de mim aqui, hein? É, porque afinal, terceiro lugar, essas porra valeu muito ponto. Hum, Semifinal. E foi onde eu cresci, né? a zebra veio aí. E eu coloquei que o Brasil ser campeão, também errei. Então, o grande campeão do bolão Copa do Mundo Catar 2022 é Cabal. Eu quero mais Palmas, bolão, cara. palmas. Quero tava, Champions agora. tava querendo sair do bolão, agora quer mais bolão. Champions, Brasileirão, pode puxar aí. Bem, vamos falar dos resultados bem em breve, porque senão vai ficar muito extenso. Vou começar aí. Bem, pessoal, eu teve um problema, né? Eu comecei fazendo os jogos ali no começo, vendo os jogos, vendo direitinho. Depois disso, eu tava trabalhando, então pegava só alguns jogos, horário de almoço, fazia, em algum outro momento, mas assim, depois comecei a trabalhar muito over, né? Então, over são moedas menores, eu não quis arriscar muito. Claro que eu peguei algumas outras entradas sem ser over, mas depois 90% das entradas ali durante o meio de semana era over, né? Então, destaca aí os dois primeiros jogos, que eu fiz um green interessante, que foi na Inglaterra e no Equador, que eu fiz aqueles, peguei os back hoje, que acabou sendo uma moeda de alavancagem, né? Bem interessante. E acho que foi mais ou menos isso aí. Depois foi muito over, então foi crescendo aos pouquinhos, alguma entrada ou outra. Mas aí deu 4 stake e meia aí durante a Copa de Green. Não vim com aquela euforia desenfreada que estava em certa, acho que muita gente, né? Somente o pessoal mais de primeira viagem da Copa, que é o meu caso, como o trading foi a primeira Copa, por já ter apanhado muito no mercado aí no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu estava bem de boa, não vim com essa ideia de tem que lucrar, né? Então, vim tranquilo, mas acabou que saindo um green. Não é um green espetacular, mas é um green que me deixa satisfeito, né? Porque não foi uma Copa que eu consegui trabalhar todos os jogos ali focado e tive que ficar trabalhando muito mercado de gols por conta disso, para não conseguir ficar
atenta à tela 100% do tempo. Então, gostei do resultado aí. E sair mais com aprendizado. Acho que isso é que valeu para mim durante essa Copa. Foi uma competição que eu consegui focar bastante, porque era um jogo só, no máximo 2. Depois, quando tinha 2 jogos juntos lá na última fase do grupos. Então, saio bem. Acho que melhor como trader, né? Acho que mercado, movimento de odd. Claro que isso vai variar muito para outros campeonatos, que igual a Copa vai ser difícil, mas acho que tudo ajudou. E conhecimento também de jogadores, forma de jogo. Muita gente fala que não precisa entender de tática de futebol para fazer trade, né? Mas eu acho que você tem que acompanhar só mercado ou padrões ali dentro, mas eu acho que ajuda sim você saber que estilos, né, de jogadores, como que o time joga. Eu acho que você não precisa ser um expert, um Rafael de Oliveira da vida, mas você tem que ter acho que é legal, é um conhecimento a mais. Acho que não é um conhecimento que vai te atrapalhar, ele vai te ajudar. Não que você tem que ser um super rato ali de tática, mas se você tem, você vai entender, vai te ajudar mais, né? Deixa eu acabar o falar aí dele e aí depois a gente passa para uma análise aí da Copa, seleção por seleção, falando sobre o que a gente achou para trading e também na competição, né? Para começar, o resultado financeiro também para mim não foi grandes coisas, mas também não foi nada mal, assim, foi em torno de 3 stakes minha, assim, de back, né, de Meteors, e eu, assim, até achei que tinha sido um pouco menos, assim, né, porque eu também não peguei muita coisa. Essa Copa também não vim com muita expectativa, né? Tava mais devagar ali, que a gente estava naquele final. Final não, tá rolando temporada europeia. Aí falei, não, agora vai ser um momento mais calmo, assim, de seleção mesmo. Essa Copa do Mundo sempre fico meio pé atrás. E o resultado financeiro não foi grande, mas deu para, olhando assim, os métodos aqui, eu achei legal que eu consegui pegar umas correção de lei favorito. Acho que eu poderia ter pegado, se eu entendesse, acho que a primeira rodada eu dei muito. Talvez eu dei mais mole, assim, né? Que eu tava com muito receio. Os primeiros dias eu também não estava focado, estava com visita aqui em casa, então você acaba fazendo um jogo ou outro, acaba deixando de fazer um jogo ou outro, uma entrada ou outra, né? Porque Copa só tem aquele jogo ali, você perde a oportunidade, você perdeu o dia ali, né? Diferente do dia normal. Então, não consegui dar 100% ali no começo, depois fui entendendo. É legal fazer levantamento que eu não esperava, que eu tive rédea no lei jogo parelho. Acho que eu tomei muita variação contra ali, não consegui pegar gol, que é um método que talvez eu vou muito bem no dia a dia. E Copa eu acho que eu apanhei no mercado em jogo parelho, né? E o back acabou sendo bom, porque os que eu peguei foram os bem cheios, né? Que foi da Inglaterra, da Alemanha, teve um da Holanda também. Aqui eu não vou saber exatamente todos que eu peguei, mas foi uns 4, 5 gols ali que me pagaram muito bem, que foi uma vez que eu consegui estar bem cheio, até mais que o normal. Mas assim, não foi tão fácil, igual que eu imaginei, cara, daquele Equador e daquela Inglaterra, que achei, pô, vai dar uns padrão aqui que é só entrar e ficar olhando. Pelo contrário, né? o mercado corrigiu de favorito bem mais que o normal. E talvez deve ter surpreendido, como me surpreendeu alguns jogos, né? E over também achei que não foi uma Copa tão boa para over, que achei até que ia estar em red, que eu estava fazendo levantamento aqui, acabei nem estando, mas também foi um resultado bem, bem pequeno ali. Over limite, fiquei no 0-0, que foi o que eu mais fiz entrada. E
E assim, achei que muitos jogos deram uma enganada no final, poderiam pegar fogo. Alguns jogos estavam muito bom, mas a odd tem muito amassado, por causa de camisa. Também demorei no começo, acho que poderia ter aproveitado mais aqueles acréscimos longos, né? Que a gente às vezes, depois eu comecei a contar com esses acréscimos longos. Bola parada também não tive resultado muito bom. Acho que eu deixei passar alguns gols aí. E a alavancagem acabou sendo muito bom por causa daquele Japão 50, que acho que acabou mudando um pouco, destoando assim, mas eu também peguei um Lei Gana contra a Coreia, que deu muito bom. E infelizmente, por não ter feito o jogo, não peguei esses dois Lei Argentina, né? O contra a Holanda, que acho que esse quase certeza que eu estaria e o quanto a França hoje. Se talvez eu pegasse esses dois hoje, ia ter dado mais um up aí, né? Mas assim, eu também achei que foram poucas oportunidades de alavancar, tirando essa do Japão, esse da Coreia que eu peguei, e essas duas da Argentina, não consigo lembrar outra possível alavancagem, assim, né? É, E. Não, quer falar? não, eu ia falar assim, só que uma Copa que acho que não teve tanto, é, principalmente na primeira fase, assim, não teve tanta reviravoltas, né, vamos falar assim. Acho que quando saía na frente, a maioria dos jogos se manteve. É, até aí, por isso eu acho que consegui trabalhar bem o vovô, essas estratégias assim, a favor do tempo no segundo tempo. E, eu vi um resultado legal aqui que eu não lembrava, que eu trabalhei bem um lei favorito na prorrogação, que aí nunca trabalhei prorrogação, mas para ser específico, vi odds erradas, que eu lembro que foi da Espanha contra o Marrocos e da Croácia contra o Japão. E é umas oportunidades assim, que só a Copa que você acha. Assim, você viu uma odd baixa aí no final do jogo. E foi isso, assim. Peguei poucos gols, também não tomei cheio, assim. Acho que eu tomei um ali no vovô, mas que foi no finalzinho. E foi até o da Austrália, agora que eu lembrei. Que como o mercado não estava acreditando no empate da Austrália, deu uma correção pequena aqui. Que esse jogo acabou sendo um dos piores, né? Que aí depois eu entrei no limite ainda. Não peguei o gol da Argentina, tomei esse gol da Austrália e depois eu tomei o Red no limite. Talvez foi o pior jogo da Copa, assim. Mas, assim, no geral, não tomei nenhum Red alto, assim. Acho que, para mim, esse foi o principal. Que até falando, eu só não quero tomar nenhum gol, assim, que vai ser triste, né? Já tá um pouco, ó, você toma um gol cheio ali. Assim, eu fui mais, muitas vezes fui mais observador do que sair entrando, assim. Acho que no final foi bom, assim. Igual você falando, eu acho que eu não levei nenhum gol, não. Eu acho. Eu acho que também não. Acho que não. Mas depois também eu fiquei trabalhando muito over, né? Então, É, entre aspas, é mais fácil, né? Porque aí você leva o gol, tanto faz o lado, tá bom, né? Então, é. tem isso também. Então, pessoal, foi isso.